Nesse capítulo, nós vamos falar sobre algumas técnicas de como despertar o interesse do seu cliente. Os consumidores atualmente possuem muito mais poder de escolha, mas por outro lado estão muito mais distraídos e multitarefa. Eles têm N possibilidades de consumo e podem migrar entre um produto e outro com muita facilidade. A pergunta que fica é como eu consigo inserir meu produto no mercado e atrair a atenção desse cliente por alguns segundos que seja. Eu preciso dele por 10 segundos para dizer o que eu tenho em mãos que vai solucionar o problema dele. Uma das técnicas para conseguir resolver esse problema é o storytelling. Existem alguns elementos da contação de história que ajudam você a atrair essa atenção. Você ter um pouco de mistério na sua história, você não contar o final da história, você ter um início, meio e um fim, você ter um momento de ápice dentro da sua história, ajuda a atrair e manter essa atenção do seu cliente. Outro ponto importante é você ter a conexão empática com o seu cliente. O que é conexão empática? Que termo difícil, né? Conexão empática é quando o cliente se sente parte daquela história. Ele se identifica, ele percebe que aquilo também acontece com ele. É muito comum em propagandas a utilização desse tipo de técnica. Para criar empatia, é importante que você demonstre imperfeições, demonstre que você tem um fator humano, que você é perseverante como um ser humano. E dentro da sua história, você vai inserir esses elementos humanos que vai tornar ela mais real e mais palpável. É importante também identificar em que momentos o seu cliente está disponível a ouvir uma história. Será que quando ele está com pressa ou tem que buscar o filho na escola, ele está disponível para ouvir uma história? Talvez você consiga atrair a atenção dele no meio desse caos. Mas existem momentos melhores para você contar a história para o seu cliente. É importante que todos os detalhes da história que você está contando tenham importância. Você não precisa colocar nenhum elemento na sua história que não vai fazer parte do seu enredo. E quando eu digo história, muita gente imagina que você vai contar, vai falar um discurso para o seu cliente por 5 minutos. Não, não é isso. Todos os objetos que envolvem a sua empresa contam histórias. A embalagem do seu produto conta história, a propaganda que você faz no website, o próprio website conta uma história, o próprio produto conta uma história. Para que a sua história seja lembrada, é importante que você tenha um pouco de autenticidade, que você seja contagiante, para que isso seja registrado como uma boa lembrança na mente do seu cliente. É importante também que você mantenha a atenção da história até o final dela. Não adianta você contar o fim da história antes do fim da história. Imagine que no começo da história do Chapeuzinho Vermelho você conta que o lobo mau era a vovozinha. A história não teria graça nenhuma. Sempre que você conta uma história, é importante que você atraia seu cliente para algum desafio, para que ele tome uma ação posterior à história. Algo como, venha fazer isso também, acesse o site agora, compre o produto e veja a surpresa que tem dentro. Tudo isso são microações que você espera que seu cliente execute após ouvir a história. Como que o meu produto ou serviço conta uma história? Existem vários pontos de contato com o seu cliente que permite que você conte uma história. A embalagem do seu produto, o seu website, o próprio formato do seu produto, ou o manual de instrução, a entrega do seu produto. Existem vários momentos em que você pode contar histórias e fazer com que o seu cliente lembre de você. A embalagem do produto, por exemplo, é uma ótima plataforma de contação de histórias. Eu não sei se vocês lembram que aquelas embalagens de cereal sempre tinham uma surpresa dentro. Quando você pega aquela embalagem, em pequenos segundos você ouve uma história. Você vai comprar esse cereal e dentro vai ter um produto surpresa que você só vai descobrir no final. Isso é uma história contada pela embalagem. Comece a observar as embalagens que estão espalhadas no seu dia a dia e tente identificar que tipo de história cada embalagem está te contando. Muitas embalagens contam o que tem dentro do pacote. Uma grande parte das embalagens de produto não são transparentes, por exemplo, mas você consegue imaginar que tipo de produto tem ali dentro, mesmo sem ver ou tocar o produto. Quando você vai comprar margarina, por exemplo, você tem uma embalagem de plástico, você não consegue ver o que tem dentro do produto, mas você consegue imaginar o bem-estar que você terá quando consumir aquela margarina. Sabe aquele dia feliz que você vê na propaganda? Isso tem que se refletir na embalagem do seu produto também, para você conseguir identificar e assimilar as duas histórias em um produto só. Outro momento que é bem especial e que pode ser utilizado para contar uma história é o momento de entrega do seu produto ou o momento de prestação de serviço. Se você não vende produtos, mas está assistindo esse vídeo porque tem interesse em aprender, eu acho que aqui também se encaixa esse exemplo. Quando você vai prestar um serviço, por exemplo, você vai instalar o chuveiro da casa de alguém. Você tem uma oportunidade de contar uma história para aquela pessoa e fazer com que ela referencie o seu serviço.
A mesma coisa acontece quando você vai entregar um produto. Quando você vai entregar um produto, você pode simplesmente mandar uma caixa cinza, sem nada. Você acabou de perder uma oportunidade de atrair o seu cliente e transformar aquilo em uma experiência excelente. Falando em experiência excelente, todos vocês já devem conhecer o caso da Apple. A Apple é um ótimo exemplo de experiência. Por que a experiência da Apple é extremamente positiva? Porque em todos os pontos de contato do cliente com a marca, eles conseguem trazer uma vivência positiva e uma mensagem consolidada, uma mensagem consistente. Se você vai acessar o site da Apple, você encontra quase a mesma linguagem que você encontra na loja da Apple, que é quase a mesma linguagem que você encontra quando vai abrir a caixa de um iPhone, e assim por diante. Essa história ela é contada em vários episódios e em vários momentos de contato entre a marca e o cliente, entre o produto e o cliente. Tá, Anderson, você falou mais alguns casos de como eu posso aplicar essa contação de histórias dentro da minha empresa para atrair o meu cliente. Mas como que eu faço ele me ouvir? Como que eu faço ele ter esse primeiro momento que ele para de olhar todos os concorrentes e olha para a minha empresa? No livro Hooked, do Nir Eyal, ele mostra um gráfico que define os pilares da tomada de decisão. Existem dois pilares, como você pode ver nessa imagem, a motivação e a habilidade. O seu cliente ele vai tomar uma ação se a motivação dele estiver extremamente alta ou se a tarefa for extremamente fácil. Então lá no livro ele define que existe uma linha tênue que divide quem vai tomar uma ação de quem não vai tomar uma ação, que seria essa região em azul na imagem. Para fazer com que o seu cliente tenha muita motivação, você tem que apelar para a emoção do seu cliente. E para fazer com que a tarefa executada pelo seu cliente seja muito fácil, você tem que melhorar muito a usabilidade, que é a facilidade de uso. Quando o seu cliente toma a ação de olhar para você ou despender um pouco do tempo dele olhando o seu produto, a sua propaganda, é a oportunidade que faltava para você inserir uma história no dia a dia dele. E essa história tem que refletir que tipo de emoção você quer que esse cliente sinta após a história. Se a sua história for neutra, ele pode sentir imparcialidade. Se a sua história for negativa, ele pode sentir raiva do seu produto. Tem que sempre lembrar que esse momento de atenção pode ser positivo ou negativo. O cotidiano do seu cliente é constituído por momentos positivos e negativos. Quando eu falei lá que você tem que entender qual é o melhor momento de contar a sua história, não quer dizer que você vai contar somente nos momentos positivos. Os momentos negativos são ótimas oportunidades de mudança de hábito. Aquele momento em que seu concorrente insatisfaz o seu cliente é uma ótima porta de entrada para o seu produto. Muitas empresas não se atentam ao pós-uso do produto e acabam gerando frustrações e momentos negativos no cliente se ele tem alguma dificuldade de uso do produto. Digamos que o produto quebre. Isso acontece, certo? O seu cliente vai tentar entrar em contato contigo e se o seu atendimento não for bom, ele vai ficar várias horas esperando o atendimento e vai sair insatisfeito. Esse momento, se seu concorrente faz isso, esse é o momento de você mostrar um diferencial, de você mostrar que você pode fazer melhor do que aquilo. Diversas empresas associam as suas marcas a momentos positivos. Não sei se você já viu algumas propagandas em que eles colocam um dia feliz, onde o cliente está com a sua família, no melhor dia da sua vida, e lá no final, simplesmente vem a marca da empresa para associar aquelas emoções com o produto que vai ser vendido. Mas você deve estar se perguntando, como que eu motivo o meu cliente? Beleza, eu atraí a atenção dele, eu contei uma história, mas como eu faço essa história ser motivante, ser estimulante? Como que eu estimulo emoções positivas? A forma mais comum de estimular emoções é utilizar a multissensorialidade. As emoções são reflexos das sensações. E as sensações são captadas por diversos sensores que você tem no seu corpo. A visão, o olfato, o tato, a audição. As empresas utilizam esses 5 sentidos para conseguir entrar dentro da percepção dos clientes e instigar reações. Um exemplo bem simples é essa imagem de comida. Ela é simplesmente uma imagem, certo? Ela não é um filé de salmão realmente que você está vendo. Mas ela instiga o seu paladar, ela te traz memórias de aroma, de coloração, de sabores e assim por diante. Diversas empresas utilizam-se das técnicas de imagem para gerar sensações e, em consequência, gerar emoções. Existem alguns profissionais da área de marketing e design que conseguem traduzir essas sensações dentro do seu produto e dentro da comunicação da sua empresa. Eu sugiro que vocês procurem esses profissionais para que eles deem uma consultoria melhor de como atrair o seu cliente, como gerar essas emoções. É importante que nessa comunicação que gera emoções, você tenha consistência. Aqui eu coloquei um exemplo
de uma papelaria consistente, certo? Você tem lá o seu timbrado consistente com o seu site, com o seu aplicativo mobile, mas isso se expande muito além da empresa, muito além da papelaria, certo? Você ter consistência é você sempre passar a mesma mensagem, por mais que sejam com campanhas diferentes, você sempre bater na mesma tecla. Chega uma hora que o seu cliente associa a sua marca à sua mensagem. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre criação de experiências. Como você faz com que seu produto não seja só um objeto entregue ao seu cliente? Como que você faz com que esse ecossistema de serviços abracem o seu produto e aprimorem a capacidade de atingir o seu cliente com sucesso?